Fala galera, mais um vídeo de Spark dentro do contexto de análise de dados. Hoje a ideia é convencer vocês a, se não utilizam ainda, começar a utilizar a release 3.4.0 ou acima do Spark. Atualização em TI é treta, eu já participei de algumas. Quem nunca pegou um legadão e sofreu para atualizar a versão, por exemplo, do Python? Mas a ideia aqui é apresentar algumas coisas que a release 3.4.0 trouxeram, que além de deixar o código bonitinho, realmente mudou a vida. É um game change legal. Eu preparei esse repositório, estou usando algumas ferramentas de orquestração, justamente para mostrar o antes e depois, como era o código antes e depois para chegar no mesmo resultado. Eu estou usando algumas soluções de orquestração. Aqui eu vou estar brincando com o Helm. Não vale a pena entrar no detalhe agora de como ele funciona, mas a gente pode fazer isso em algum momento. A ideia aqui é usar o Spark, o 3.4.0, que é o objetivo, e uma versão antes. Quando a gente olha ali as imagens Docker, a gente tem a opção, por exemplo, da 3.2.4, que vai ser a anterior que a gente vai comparar. E a orquestração aqui, pessoal, permite justamente isso. Na mesma máquina, comparar duas versões diferentes. Eu estou chamando aqui de Spark Legacy, justamente essa versão 3.2.4 e a para Spark to Start, a nossa versão 3.4.0. E o que é que tem de novo nessa versão, jovem? Eu vou pegar aqui os logs do, do container que está rodando. Vamos começar pela versão que roda com sucesso, a versão 3.4.0, para mostrar para vocês alguns casos de uso que eu já tento implementar e que realmente fizeram a diferença dessa versão. Eu trouxe quatro exemplos, pessoal, três na verdade, que vão mostrar como ela faz diferença. O código começa fazendo a sessão Spark, a gente está fazendo aqui on-premise. Eu vou fazer um exemplo bem simples de dados, ID, o nome de uma pessoa, e a primeira feature é essa with columns. Aqui você vai fazer múltiplas colunas com apenas um comando. No caso do Python, a partir de um dicionário de colunas. Então, eu estou criando uma coluna client country, passando uma string, o flit é porque o Spark precisa que seja criada uma coluna para os tipos primitivos, seja string, seja inteiro, qualquer tipo primitivo. Então, a string precisa desse flit, um literal. Eu vou criar uma coluna country com valor de USA e uma coluna job com valor de engenharia de dados, data engineering. Esse dicionário eu passo para o it columns e com esse método eu crio duas novas colunas. Na versão tradicional, eu precisaria chamar o método it column para criar uma coluna duas vezes. Vai quebrar na versão 3.2.4, a gente vai ver daqui a pouco. Com esse código aqui seria a forma de fazer a adição dessas duas colunas antes da release 3.0. O it columns surgiu com a release 3.3.0. A it columns renamed, para renomear, era treta. Ela faz a renomeação de várias colunas também com um único método. E ela opera bem parecido. Aqui eu estou fazendo uma compreensão de dicionários, mas basicamente é o quê? Eu estou pegando todas as colunas do data frame e eu estou substituindo o ponto pelo underline dessas colunas. Isso está me gerando um dicionário com o nome antigo e o novo nome, substituindo o ponto pelo underline do separador do nome da coluna. Quando eu passo esse dicionário que eu criei para o método with columns in named, ele vai me criar um data frame com essas colunas renomeadas.
também veio. Essa já veio com a release 3.4.0. Outro método que esse aqui eu já tenho adotado faz um tempo. Veio com a release 3.3.0, pensando em performance, deixar o código mais limpo. A alternativa ele, por exemplo, seria o Couch. O Couch, com data frame grande, já vai roubar a performance do teu cluster demais. Então, para verificar se um data frame vem vazio, é uma validação de qualidade, né? Muito importante ela. O Exempt, ele é uma cereja do bolo. Aqui ele vai gerar um booleano, se está vazio ou não, e é uma validação de milhões. Ou, eu não falei, né? Mas a alternativa aqui é o Renamed, da release 3.4.0, era renomear na mão cada uma das colunas. Se era 20 colunas, 20 chamadas aqui no Renamed. Aqui com o Realmente consegue ver a versão a partir da configuração que eu passei para ele. E aqui a gente vê o código funcionando. Então, passando todo aqueles. Esse aqui é o código fonte. Então, fazendo todas essas chamadas, ele está mostrando aqui a amostra dos dados, adicionando múltiplas colunas com it columns. Ele adicionou as colunas client cloud e client job com it columns. Ele renomeou elas com aquele dicionário que eu mostrei para vocês. Então, elas agora têm um underline. E verificou se está vazia. Ela não está vazia, botou um false. Vamos ver o que é que acontece usando esses métodos. Deixa eu só dar um clear aqui. Na outra release. Então vamos dar um get pod de novo. Deixa eu pegar o exemplo aqui só para vocês verem que está tudo no repositório. Vamos pegar de novo os logs. Eu coloquei tudo no repositório justamente para vocês reproduzirem, pessoal. Não é tão simples reproduzir, precisa de algumas instalações, mas não é um bicho de sete cabeças. Já brincaram aí com Kubernetes, com Docker Compose. Coloquei todas as possibilidades que eu conheço de Docker. Eu peguei a release diferente. Essa foi com sucesso, né? O start. Bora botar. Deixa eu limpar aqui de novo. Ao vivo tem dessa. Essa foi a release que a gente viu, com a 3.4.0, a imagem do start. Bora pegar legado, que é a imagem 3.2.4. Eu vou rodar na mão. Esse é o comando para ver os logs desse, dessa imagem. Então, vou pegar do começo, ele vai executar o mesmo código-fonte, esse container, o container é a aplicação da imagem, usa o Spark 3.2.4, ele reproduz o show que a gente faz aqui em cima, na criação do data frame, só que a partir do 20 columns ele já quebra. Ele diz que o data frame não tem esse método, justamente porque ele foi lançado depois que já existia essa solução. É isso. Tentei ser um vídeo mais curto. Espero que vocês tenham gostado. Feedbacks sobre o tema são bem importantes para futuros momentos como esse. Um abraço.